Parte 3. Você tem ideia de quanto dói quando você se comporta desse jeito? O monstro. Capítulo 18. 13 meses após a fuga de Megan. Logo de manhã cedo, na segunda-feira, após um fim de semana prolongado, visitando seus pais na sexta-noite e dirigindo até a Geórgia para ver a mãe de Casey, Lívia tomava seu café folheando o compêndio de ciência forense, com o escritório ainda escuro e silencioso. Na sexta tarde, seu desempenho sofrível, tanto na sala de autópsia como na gaiola, ainda pesava bastante em sua mente, e ela estava determinada a impedir que isso voltasse a acontecer. Lívia leu e releu resultados de autópsias em vítimas de traumatismo craniano. Recapitulou as lições de anatomia que memorizava muito tempo atrás. Estudou os diferentes efeitos da hemorragia cerebral e do deslocamento da linha média. Delineou os requisitos de uma autópsia neurológica completa, os tipos colhidos de amostras de tecidos e as técnicas utilizadas para isolar este espécime. Examinou as fraturas cranianas e os distintos padrões de ruptura óssea, que permitiam que o médico legista fizesse suposições qualificadas acerca das armas utilizadas para causar a lesão. Em seguida, pegou um livro imenso intitulado Criminal Therapeutics e reviveu com todo cuidado a farmacologia, abrangendo especificamente as interações medicamentosas na população geriátrica. Redescobriu o grande número de medicamentos com nomes longos e compridos que ela lembrou vagamente de ter visto na faculdade de medicina e se obrigou a memorizar. Por fim, estudou os acidentes vasculares cerebrais, derrames e as técnicas de exame que melhor os detectavam quando não eram tão óbvios, como um grande vaso arrebentando no meio do cérebro. Ao terminar, Lívia ainda tinha 30 minutos antes do escritório se encher de gente. Reabasteceu a xícara de café e tirou o livro de Megan da bolsa. Sentada à sua mesa no escritório dos alunos, leu por cima dos últimos capítulos. Imaginou seus pais deitados na cama lendo o mesmo livro, procurando por pistas que pudessem lhes revelar o que aconteceu com a filha. Na mente de Lívia também estava a casa de Barbie Dilivan, com cortinas fechadas, a névoa esfumaçada e uma garrafa de vodka pela metade. A casa dos pais e da mãe de Casey guardava uma semelhança impressionante, um lugar e seus moradores presos no passado, incapazes de participar do presente. O que impediu seus pais e Barbie de seguir em frente foi a mesma implacável energia subjacente que impediu Lívia de ter um pensamento claro. Era a necessidade de respostas. A ausência de uma conclusão do caso do desaparecimento de Nicole era uma âncora presa profundamente no passado que causava um anacronismo, enquanto o tempo escoava pouco a pouco, dias, semanas e anos, encarcerando uma porção da alma enquanto a vida prosseguia. Lívia virara a última página do livro de Megan quando escutou seu nome ser chamado. Doutora Colt, estamos oficialmente prontos para partir. Quem disse do corredor? Lívia ergueu os olhos do livro. Hora de irmos, doutora, Kent repetiu. A ligação veio durante a noite, temos que pegar estrada. Ao longo do ano do curso de especialização, todo aluno era obrigado a acompanhar os peritos do necrotério, formalmente denominados peritos médico-legais, durante 2 semanas para observar técnicas de investigação da cena do crime e também o processo de isolamento do corpo. Era uma semana longa, longe do necrotério, estrategicamente agendada ao longo do curso, para evitar o esgotamento do aluno. Durante o desenrolar da autópsia de 250 corpos, em 12 meses, cada aluno precisava de uma pausa. Lívia era a primeira da fila e, após o desempenho deplorável de sexta-feira na gaiola, o momento não podia ser melhor.
Quando Jen e Tim entraram no escritório, Lívia juntou seus papéis e os colocou, junto com o livro de Megan, na gaveta inferior da sua mesa. Ficou de pé e, usando jeans e uma blusa em vez de vestimenta cirúrgica, pegou seu blusão preto que tinha no peito a inscrição IML em amarelo e médico legista nas costas. Até mais, pessoal, Lívia se despediu. Boa sorte, Jen desejou. Não mate ninguém, Tim sorriu-lhe. Engraçadinho, espero que seu estômago se comporte bem esta semana. Lívia acenou e se foi. Ouvi dizer que Colt abriu fogo contra você na gaiola na semana passada, Kent comentou, quando eles caminhavam pelo corredor. Kent deu risada. Todos estão chamando de massacre. Cada um fica famoso como pode. Bom momento para me acompanhar. Parece que sou seu salvador. Sem dúvida, me tire daqui antes que o Dr. Colt me veja. Os dois atravessaram a porta dos fundos do necrotério e encontraram uma manhã de outono ensolarada. Kent abriu a porta corrediça do furgão. Lívia embarcou e se sentou no assento traseiro. Ela não tinha certeza do que esperar, mas a distribuição de espaço que encontrou dentro do furgão a surpreendeu. Embora nos últimos 3 meses se visse frente a frente com cadáveres, esperava alguma separação entre ela e eles, mas não havia nenhuma. Atrás dos assentos individuais dianteiros, a parte traseira do furgão tinha uma maca vazia esperando para ser ocupada por um corpo que viajara perto dela durante o tempo que levasse para voltarem ao necrotério. Bom dia, doutora Colt. Sanji Hashi a cumprimentou, do assento do motorista. Outro perito. Sanji era de origem indiana, com pele escura, cabelo preto, sobrancelhas grossas e um sotaque perfeito do Brooklyn. Ele nasceu e cresceu em Nova York e chegou ao Instituto Médico Legal da Carolina do Norte, após cursar a Universidade Rutgers, em New Brunswick. Bom dia, Sanji. Kent fechou a porta corrediça e embarcou no furgão, sentando-se no assento do passageiro. Inseriu informações no GPS e consultou papéis em uma prancheta metálica. Primeira parada desta semana. Anthony Davis, indivíduo do sexo masculino, 55 anos, encontrado morto por seu senhorio após RVMC. Sanji deu a partida do veículo e os peritos afivelaram seus cintos de segurança. Lívia puxou o cinto por cima do peito. RVMC? Ela perguntou. Sanji acionou o câmbio automático e se virou para Lívia. Reclamações dos vizinhos por mau cheiro. Você não achou que nós a treinaríamos em algo fresquinho, achou? Rindo junto com Kent, Sanji pôs o furgão em movimento. Aquela seria uma semana interessante, e no mínimo ela ficaria longe do Dr. Colt e da gaiola. O prédio de apartamentos ficava na divisa do condado de Montgomery. Eles pararam no estacionamento e observaram o prédio de tijolos marrons. Tinha 3 andares e 12 unidades. Um pequeno grupo se achava reunido perto da entrada principal e todos os olhares se dirigiram para o furgão do necrotério. Kent e Sanji desembarcaram e abriram as portas traseiras para retirar a maca, sobre a qual estava um saco de lona contendo tudo o que podiam precisar. Lívia seguiu os 2 peritos que empurravam a máquina por entre os carros de polícia, cujas luzes piscavam, e subiu os degraus para entrar no prédio. O oficial do departamento de polícia, que os encontrou logo depois que passaram pelas portas, disse: Este é o dono do prédio, ele vai acompanhá-los. O homem se apresentou. Eu sou Sanji Hashi. O perito apertou a mão dele. Estes são Kent Chappell, perito do Instituto Médico Legal, e a doutora Lívia Colt, médica legista. Então apontou para o corredor. Para onde vamos? Segundo andar, o proprietário afirmou. Todos se apresentaram no elevador, todos se apertaram no elevador com a maca agorrentamente vazia. Um momento difícil. Quando as portas do elevador se abriram, Sanji respirou fundo como se estivesse numa revigorante manhã de primavera. E aí está, foi seu comentário. O proprietário tirou um lenço e cobriu o nariz. Sim,
Há 2 dias os vizinhos me ligaram para denunciar o cheiro. Finalmente consegui vir aqui esta manhã. Abri a porta do apartamento e quase vomitei. Todo o prédio está fedendo agora. Pelo corredor, o proprietário os levou até o apartamento 204. Abriu a porta e balançou a cabeça negativamente. Vocês precisam de mim para mais alguma coisa? Ao contrário, vou dar-o fora daqui. Vá, Sanji o liberou. Caso contrário, vou dar-o fora daqui. Se precisarmos de algo, descemos. Esse fedor vai desaparecer? O cheiro sumirá quando o corpo se for. Depois que formos embora, ferva um pouco de café com vinagre, ajuda muito. O proprietário atravessou às pressas o corredor e pegou o elevador. Sanji fitou Lívia, cujos olhos lacrimejavam. Bem-vinda à semana de acompanhamento. O apartamento tinha um quarto, sala e cozinha. De calção, camiseta, sem meias e sem sapatos, Anthony se encontrava sentado no sofá. Era bastante gordo e estava muito morto. Lívia caminhou ao redor do sofá para obter uma visão melhor, enquanto Sanji e Quente pegaram o que precisavam do saco de lona e tiraram fotos preliminares da cena. Quando Sanji parou de fotografar, Lívia apanhou um par de luvas e se aproximou de Anthony. Sua pele estava de um cinza pálido, os lábios quase brancos e as pálpebras abertas expunhando um pouco da íris azul, seca e pálida havia muito tempo. Ao chegar mais perto do cadáver, Lívia valorizou o sistema de ventilação do necrotério. Estando num apartamento fechado com o corpo em putrefação, ela descobriu que o sistema retirava mais ar impuro do ambiente do que ela imaginava. Por um instante tapou a boca com a mão quando sentiu ânsia de vômito. Pegue, Quente entregou-lhe um pote de Vick Vaporub. Lá vou eu de novo cuidar de você. Tim Schultz, que se vire. Vamos deixar que ele sofra a semana toda. Mas enquanto a você, doutora Colt, vamos ajudá-la. Espalhe um pouco disso debaixo do nariz. Lívia pegou o pote, enfiou o dedo enluvado na pomada, pôs uma pequena quantidade acima do lábio superior e dentro das narinas. Imediatamente o odor de mentol e limão a dominou, o que era uma alternativa muito melhor ao odor de podridão úmida de Anthony. Sanji e Quente, usando agora luvas e óculos de proteção, aproximaram-se do cadáver e começaram sua investigação. Lívia ficou atrás deles observando. Era como aquela semana deveria ser. Estágio moderado de putrefação, Quente afirmou. Eu diria de 5 a 7 dias. A rigidez cadavérica passou e o corpo está num estado de lassidão secundária. Ele sentiu as pernas inchadas de Anthony. O sangue está fixo, sem dúvida uma semana. Sanji fazia anotações e tirava mais fotos do corpo e do apartamento de todos os ângulos. Enquanto isso, Quente se movia ao redor do cadáver. Com certeza risco de ataque cardíaco ou de acidente vascular cerebral, Quente sugeriu. Ele morreu no sofá e nunca se moveu. Lividez nas nádegas e nas pernas. Após haverem coletado tudo de relevância e sem ter mais nada para fotografar, coletaram Anthony, com cuidado num saco mortuário de vinil preto e depois sobre a maca. Enquanto eles cuidavam do corpo, Lívia analisou o sofá e a mesa de centro. Metade de uma pizza permanecia na embalagem manchada de gordura em que foi entregue, e o recipiente de isopor ao lado estava suspeitosamente intacto. Lívia ergueu a tampa com a caneta e encontrou os ossos secos e quebradiços de asas de frango comidas. Uma lata de refrigerante estava no chão e o tapete com uma mancha no lugar onde o líquido entornou. Lívia olhou de volta para a maca. Posso examiná-lo? Sanji desviou os olhos de sua prancheta. O corpo? Fique à vontade. Lívia abriu o zíper do saco para expor o rosto de Anthony. Em seguida usou sua lanterninha para iluminar-lhe a boca. Pondo os dedos enluvados entre os lábios do morto. Pressionou os dentes inferiores e fez a boca abrir. Então pressionou a lanterna mais perto da boca para obter uma visão melhor. Com o Vick Vaporub,
perdendo parte da sua eficácia, assim tão perto da podridão. Achou alguma coisa, doutora? Sim, Sanji. Lívia observava atenta. Ele engasgou com uma asa de galinha. Viu os ossos na parte posterior da garganta. Quente e Sanji se entreolharam. É por isso que você é a doutora. Qualquer um teria encontrado isso na autópsia. Lívia deu de ombros. Sim, Sanji afirmou, mas desse modo parecemos inteligentes. Aposto que ele deixou cair o refrigerante quando começou a engasgar. Sanji não deixou de fotografar a lata de refrigerante. Em seguida fechou o zíper do saco e empurrou a maca para fora do apartamento com a ajuda de Quente. Do lado de fora, com expressões soturnas, os moradores observavam Sanji e Quente acomodarem o vizinho no furgão, enquanto os peritos conversavam com os policiais e terminavam o laudo. Lívia encontrou o proprietário do prédio. Você é o dono, certo? Ela perguntou. Sim, fui eu que o encontrei. Os vizinhos ligaram para denunciar um mau cheiro, correto? Isso, doutora. Já aconteceu antes de os vizinhos ligarem com uma reclamação e você ter de se informar sobre um inquilino? Os inquilinos reclamam o tempo todo, mas em geral, telefonam e resolvo as coisas desse jeito. Liguei para Tony por 2 dias e obviamente ele nunca atendeu. Então vim para ver o que estava acontecendo. Como você entrou no apartamento? Tenho a chave mestra para todas as unidades. Está no contrato de locação que posso entrar em qualquer apartamento desde que me identifique e dê um prazo razoável. Lívia pensou um pouco e assentiu. Os policiais me perguntaram sobre isso mais cedo. Claro, você fez a coisa certa. Estou curiosa por um motivo diferente. Lívia apontou para o estacionamento, onde Sanji e Quente embarcavam no furgão. É a minha carona. Sinto muito por Tony. Sim, o proprietário disse. Você tem certeza de que o cheiro desaparece? Dê um dia ou 2. E Lívia desceu os degraus. No primeiro dia, eles coletaram 2 corpos e voltaram para o necrotério exatamente quando outra equipe de peritos saía para uma chamada vespertina. Eram 4 da tarde. As chamadas recebidas depois desse horário eram deixadas para os peritos da equipe da noite. Antes de partir, Lívia agradeceu Sanji e Quente pela hospitalidade e, prometendo vê-los de manhã. Em seu carro, digitou o endereço no GPS. O caso de Anthony e sua conversa com o proprietário do prédio a fizeram pensar. No percurso de 40 minutos de volta ao necrotério, com o corpo deixado perto dela, Lívia utilizou o celular para obter as informações de que precisava. O desaparecimento de Casey não fora comunicado por amigos ou familiares, mas pelo proprietário de seu imóvel, exatamente como o caso de Anthony. Lívia pegou a rodovia no sentido oeste em direção a Emerson Bay. 90 minutos depois, saiu em West Bay. Por meio do GPS, chegou à antiga residência de Casey. Era um edifício comprido em forma de U, de um andar que tinha 18 apartamentos. Ela encontrou o número do proprietário e ligou. Old Town Apartments, a voz informou. Aqui é a doutora Colt, do Instituto Médico Legal. Nos falamos mais cedo. Você já está aqui? Estou estacionada na frente. Chegarei aí em 1 minuto. Em instantes, Lívia viu a parte da frente do escritório se abrir e um homem calvo sair para o pátio. Ela se aproximou dele com um sorriso e mão estendida. Lívia Colt. Ele apertou-lhe a mão. Art Monson. Você é o dono dos apartamentos? De todo o prédio. Está só 70% ocupado. Você não está procurando um lugar para ficar, está, doutora? Infelizmente não. Não achava que uma médica iria querer um de meus apartamentos. Então, em que inquilino está interessada? Um antigo, chamado Casey Delevan. O rapaz que acabaram de tirar da Bahia? Lívia concordou. Sim, ele. Você está registrado como a pessoa que comunicou seu desaparecimento, certo? Liguei para a polícia, se é isso que está perguntando. Não sabia por que nome estava registrado. Por que você ligou para a polícia? Delevan costumava pagar o aluguel 3 meses de uma vez. Exijo isso de alguns inquilinos, principalmente daqueles sem crédito ou com nome sujo. Isso impede que me deixem de mãos abanando. Ele pagou 3 meses e atrasou o pagamento seguinte. Enviei 2 avisos e não obtive resposta.
Assim, fui verificar as coisas depois que ele não atendeu as minhas ligações. Muitos desses caras não atendem minhas ligações, eles esquecem que eu sei onde moram. Fui 2 vezes ao seu apartamento e ele não abriu a porta. Finalmente tive de usar minha chave para entrar. Na hora, eu soube que ele tinha ido embora. Por quê? O lugar estava imundo, comida estragada na geladeira, ninguém punha os pés ali fazia tempo. De vez em quando tenho esse tipo de inquilino. Algo acontece e eles somem. Assim, quando vi que ele tinha ido embora, telefonei para a polícia. E quando foi? Logo depois do Halloween. Passei por tudo isso com os policiais. Ele pagou adiantado aluguel para o verão, de julho a setembro. Nunca recebi nada dele em outubro. Eu o persegui com telefonemas por 2 semanas antes de descobrir que o apartamento tinha sido abandonado. E você ligou para a polícia porque achou que algo havia acontecido com ele? Não, liguei porque sou obrigada a fazer um boletim de ocorrência na polícia antes de poder limpar a unidade. Como já tinha perdido 1 mês de aluguel, quis me apressar para encontrar um novo inquilino. Delevan não tinha nenhum familiar registrado em seus documentos. Assim, guardei todas as coisas dele, por exigência legal, durante 3 meses. Em seguida, comecei a penhorar tudo. Tinha quase me esquecido dele quando soube que o cara saltou daquela ponte. Gostaria que ele tivesse assinado um cheque para mim antes de saltar. Art Monson deixou escapar uma risadinha que logo reprimiu. Você disse que o apartamento deu a impressão de que ele estava desabitado havia algum tempo? Com certeza. Lívia criou uma cronologia em sua mente. Casey podia ter desaparecido em algum momento entre julho e novembro, confirmando a hipótese do Instituto Médico Legal de que seu cadáver havia de 12 a 16 meses quando chegou ao necrotério. O que você fez com os pertences dele? Vendi alguns para alguns inquilinos, joguei fora muitos deles. Acho que algumas coisas ainda estão aqui no depósito. Ah, é? Posso dar uma olhada? Sem problema. Qual o seu interesse? Fiz a autópsia dele. Estamos resolvendo algumas pendências. Parece algo que a polícia deveria fazer. Concordo, mas aqui estou eu, no fim de um dia de trabalho, envolvida nessas tarefas. O depósito fica no porão. Vamos? Lívia seguiu Art e eles entraram no prédio, após atravessarem uma porta nos fundos. Desceram uma escada escura e chegaram a um grande porão bagunçado. As lâmpadas fluorescentes piscavam e se acenderam. Era um paraíso para colecionadores. Inicialmente, Lívia contou 8 mesas de madeira e depois percebeu outras 3 embaixo de pilhas de almofadas de sofá e plantas de plásticos empoeiradas. Alguns aparelhos de televisão antigos estavam empilhados no canto, junto com 2 geladeiras velhas e dezenas de quadros emoldurados e espelhos para pendurar. Parece bagunçado, Art afirmou, mas está muito mais organizado do que você imagina. Tudo foi separado por ano. Delevan é do ano passado, então as coisas estão aqui. Ele foi meu único inquilino que sumiu no ano passado. Art apontou para uma mesa contendo uma pilha de livros de capa dura, um micro-ondas e um computador. A maior parte dos seus móveis foram vendidos. Ele tinha algumas coisas decentes, então foi fácil vender. Isso é tudo que resta. Lívia dirigiu-se até a mesa e examinou a pilha de livros. Viu uma bibliografia de Jeffrey Dahmer e uma enciclopédia de serial killers. Folheou os 2 e percebeu que estavam bastante sublinhados e cheios de dobras nos cantos das páginas. Ao abrir a gaveta superior, encontrou canetas, clipes e outros materiais de escritório espalhados durante a jornada da mesa para o depósito de arte. Abriu as outras gavetas, fuçou nelas e não achou nada de anormal. A gaveta inferior, porém, estava trancada. Lívia voltou aos livros e os folheou com mais atenção. Vai ficar algum tempo, doutora? Alguns minutos, talvez. Estarei lá fora. Avisa se precisar de algo. Quando Art saiu, Lívia voltou a abrir a gaveta superior e vasculhou melhor o refúgio. Procurou a chave da gaveta trancada, mas não a encontrou. Percorreu com os olhos o porão, observando os demais pilhas de restos. A iluminação fluorescente começava a aquecer e o depósito estava mais claro agora que originalmente.
Na terceira mesa encontrou uma caixa de ferramentas. Em seu interior havia uma chave de fenda. De volta à mesa de Casey, ela inseriu a ferramenta no espaço entre a gaveta trancada e a estrutura da mesa e reuniu toda a força que tinha. Exatamente quando um grunhido escapou de seus lábios, a gaveta se quebrou na fechadura e abriu. Por um instante, Lívia esperou para ter certeza de que Art não desceria para verificar a causa do barulho. Então examinou as pastas suspensas na gaveta, extratos bancários e contas, o contrato de locação com a Old Town Apartments e uma pasta mais grossa. Lívia a retirou e colocou sobre a mesa. Nesse movimento, alguns artigos de jornal escaparam da pasta. Cortados meticulosamente, tinha bordas no esquadro. Eram retângulos horizontais compridos que continham as manchetes. Examinando-os, Lívia leu artigos narrando o sequestro de uma garota da Virgínia chamada Nancy. Um sentimento ruim e sombrio se apossou de Lívia ao folhear os artigos, que abordavam os relatos iniciais sobre a garota desaparecida e a busca de respostas. Os informes da polícia e a especulação a respeito de como Nancy foi sequestrada, onde ela foi no dia em que desapareceu, uma cronologia de sua vida que reconstitui seus passos naquele dia, a última vez que foi vista com vida. Os artigos abordavam a investigação policial, a busca empreendida pela população da cidade e as vigílias de familiares e amigos e levaram Lívia de volta ao sequestro de Nicole. A família Dee passou pelo mesmo processo. A diferença, porém, seguiu quando Lívia continuou a folhear os artigos. 6 meses após o desaparecimento, o corpo de Nancy Dee foi achado numa cova rasa em uma floresta da Virgínia, a mais de 150 quilômetros de distância da sua cidade natal. Lívia recolocou os artigos na pasta e a pôs de volta na gaveta. Encontrou um mapa da Virgínia em uma das pastas. Retirou e o colocou sobre o tampo. Seus dedos percorreram as outras pastas suspensas, cada uma etiquetada com o nome, como Paula e Diana, que ela puxou do suporte. Doutora, a Art gritou do alto da escada. Já terminou? Lívia juntou as 3 pastas e o mapa da Virgínia numa pilha e colocou tudo em sua bolsa. Fechou a gaveta e jogou as partículas de madeira lascada debaixo da mesa. Sim, ela respondeu, reorganizando sua bolsa para parecer solta e casual. Do lado de fora, o crepúsculo tomava conta de Emerson Bay, com o céu outonal iluminado por um brilho púrpura azulado desbotado. Alguma vez a polícia examinou os pertences de Casey? Lívia perguntou. Art balançou a cabeça. Não, apenas pegou minha declaração e fez algumas perguntas. Disseram que voltariam me procurar. Após 3 meses, eu informei que estava alugando o apartamento e retirando as coisas dele. Nunca mais a polícia deu as caras. Ainda estou trabalhando com os detetives nesse caso, apenas para assegurar que não deixamos passar nada. Lívia lhe entregou um cartão de visita. Se você se lembrar de algo que pareça importante a respeito de Casey, me ligue. Tudo bem, achei que ele saltou da ponte. Há algo mais nisso? Não, é isso aí. Só estamos pondo os pingos nos is, parte do processo burocrático. Art ergueu o cartão de Lívia enquanto ela embarcava em seu carro. Se você descobriu que o cara deixou algum dinheiro, ele ainda me deve 1 mês de aluguel. Lívia deu a partida. Se eu encontrar algo, garanto que você receberá seu cheque. Obrigado pela ajuda.